aula de hoje, a gente quer estudar quais são os efeitos dos dois postulados da teoria da relatividade restrita sobre a nossa noção de comprimento. E para isso, primeiro a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que significa medir o comprimento de um objeto que está em movimento. Bom, para a gente fazer isso, uma maneira seria fazer marcas nas duas extremidades desse objeto que a gente quer medir. Por exemplo, a gente poderia ter dois assistentes, duas pessoas em repouso em relação ao meu referencial. Nos pontos onde estão as extremidades desse objeto, eles fazem uma marca, a gente mede essa marca, isso corresponde ao comprimento desse objeto. Só que para isso funcionar, a gente precisa que essas marcas sejam feitas simultaneamente. E como a gente já viu, a noção de simultaneidade ela é relativa ao referencial. Então, isso só é verdade se essas marcas foram feitas simultâneas no referencial da pessoa que quer fazer a medição. Então, duas marcas ou dois eventos que servem para que eu meça o comprimento de um objeto podem não servir para que um outro referencial que está em movimento em relação a mim meça o comprimento desse objeto. Então, essa medição de comprimento de objetos que estão em movimento precisa ser feita de maneira cuidadosa. Ok, então vamos analisar primeiro o que acontece com comprimentos que estão paralelos à direção de movimento. Então a gente está supondo aqui o tempo todo que eu tenho o Alice no referencial S, o Bob no referencial S' dentro do trem, que se move na direção do eixo X positivo, com velocidade U. E no nosso experimento imaginário, a gente supôs que o Bob tem uma régua de comprimento L0 em relação ao referencial dele, e a Alice quer medir também esse objeto, e eu vou chamar o comprimento medido por Alice de L. E agora, para a gente ver qual que é a relação entre L0 e L, a gente vai fazer o seguinte experimento. Eu vou supor que o Bob tem uma fonte de ondas eletromagnéticas no ponto A, ele lança uma onda eletromagnética paralela à régua até o final da régua no ponto B, onde eu tenho o espelho e observo essa onda eletromagnética voltar. E aí, o que eu quero fazer é medir o tempo que a luz gasta para ir de A até B e voltar até A nos dois referenciais e usar essa relação para encontrar qual é a conexão entre os comprimentos L0 e L. Ok, então vamos analisar o que acontece para Bob. Então, primeiro, para o Bob. Então, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. O comprimento da régua é L0 para o Bob. O Bob vai observar a luz ir de A até B e depois a luz voltar de B até A. Então, eu sei que o tempo delta T0 é igual a 2L0 sobre C, porque eu sei que a velocidade da luz é C, o comprimento percorrido pela luz é L0, 2L0, né, porque é L0 na ida e L0 na volta, e, portanto, para o Bob, o intervalo de tempo entre a luz sair de A, ir até B e voltar até A é dado por essa expressão aqui. Ok, vamos ver o que acontece do ponto de vista da Alice. Então, para a Alice, quando a luz sai do ponto A, o ponto B está aqui, esse comprimento aqui é o que eu chamo de L. Só que à medida que a luz sai de A e vai até B, o trem continua em movimento. Então, o ponto B vai ter se deslocado um pouquinho quando a luz atingir esse ponto. Então, o B vai andar um pouquinho. Então, quando a luz atinge o ponto B, o intervalo para a luz sair de A e ir até B, do ponto de vista da Alice, eu vou chamar de delta T1. O B vai ter se deslocado uma distância, o delta T1. E, portanto, o caminho total percorrido pela luz para sair de A e chegar até B do ponto de vista da Alice é L
mais U delta T1. E, portanto, delta T1 é a distância total percorrida sobre a velocidade da luz, que é c. Então, o c delta T1 é igual a L mais U delta T1. Portanto, delta T1, C menos U, é igual a L, o que implica que delta T1 é igual a L sobre C menos U. Ok, então essa aqui é a ida, né? Vamos ver o que acontece. Então, na ida, o tempo gasto pela luz para sair de A e ir até B para Alice é delta T1, dado por essa expressão. Vamos ver o que acontece na volta. Então, a luz sai do espelho no ponto B. Nesse momento, o ponto A está aqui. Esse comprimento aqui é L, tá B. Só que à medida que a luz sai de B e vai até A, até o ponto A, o trem continua em movimento e o ponto A está se movendo em direção ao ponto B. Então, o ponto A, quando a luz atinge o ponto A, ele vai estar um pouquinho mais para frente e ele vai ter caminhado o delta T2, em que delta T2 é o tempo total que a luz gasta para sair de B e chegar até A. Bom, então da mesma forma eu tenho que C delta T2 é igual ao caminho total percorrido, que é L menos U delta T2. Então, delta T2 é igual a L sobre C menos U. Então, esse é o tempo gasto para a luz sair do espelho em B e chegar até A, do ponto de vista da Alice. Então, no total, somando ida e volta, eu tenho delta T igual a delta T1 mais delta T2, que é igual a L sobre C mais U menos, aqui é mais, né? Aqui é menos, aqui é mais. Então, aqui vou ficar com LC mais U, LC menos U, o que vai me dar 2LC sobre C ao quadrado menos U ao quadrado. Então, esse é o tempo total. Como a luz sair de A, voltar até B e chegar em A novamente são dois eventos, né? A luz sair e chegar em A, são dois eventos que acontecem no mesmo ponto do espaço para o bob. Então, delta T0 é o tempo próprio para o bob, ok? Então, a gente sabe que o delta T, que é o tempo percebido pela Alice, se relaciona com o tempo delta T0, que é o tempo próprio, pela relação delta T igual a gama delta T0, em que gama é igual a 1 sobre raiz de 1 menos 1 ao quadrado sobre C ao quadrado. Ok, então agora eu sei qual é a relação entre L e delta T, qual é a relação entre L0 e delta T0. Agora eu vou usar essas duas relações aqui, essa e essa, para descobrir qual é a relação entre o L e o L0, tá? Então, o delta T é 2LC sobre C ao quadrado menos U ao quadrado, é igual a gama 2L0 sobre C. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2LC ao quadrado sobre C ao quadrado menos U ao quadrado. E aqui é 2L0 gama. Só que se a gente fizer gama ao quadrado, eu chego à conclusão que gama ao quadrado
é 1 sobre 1 menos u ao quadrado sobre c ao quadrado. Se eu multiplico em cima e embaixo por c ao quadrado, eu fico com c ao quadrado sobre c ao quadrado menos u ao quadrado. E, portanto, essa quantidade aqui é igual a gama ao quadrado. Então, a gente tem que 2L gama ao quadrado é igual a 2L0 gama. Então, simplificando aqui o que a gente consegue simplificar, eu tenho que L é igual a L0 sobre gama, que era a relação que a gente queria encontrar, ok? Então, nesse experimento imaginário, a gente vê que acontece uma contração do comprimento percebido por hélice em relação ao comprimento percebido por Bob. Então, o comprimento percebido por Bob, que a gente chamou de L0, é o que a gente chama de comprimento próprio, porque ele é medido no referencial em que o objeto que a gente quer medir está em repouso. Agora, quando eu vou fazer essa medição a partir de um referencial que se move em relação ao objeto, como é o caso da Alice, a gente vai perceber uma mudança no comprimento, uma contração do comprimento, dada por essa relação aqui. Lembrando que gama é maior do que 1 e, portanto, L é menor do que o L0. Então, a gente tem essa relação aqui. Vamos ver agora o que acontece com comprimentos perpendiculares à direção de movimento. Vamos lembrar do nosso experimento imaginário e ele funcionava assim. Eu vou supor que quando as origens se encontram, os relógios são iniciados. Então, nesse momento em que as origens se encontram, t igual a t' igual a 0. E exatamente nesse instante eu tenho alinhada com o eixo Y duas réguas, uma com o Bob e uma com a Alice de 1 metro. E aí a Alice vai marcar 50 centímetros de acordo com a régua dela na régua do Bob, e o Bob vai marcar 50 centímetros de acordo com a régua dele na régua da Alice. Então, vamos supor que a Alice perceba que a régua do Bob é mais curta. Então, a marca que ela faz na régua do Bob está um pouquinho acima da marca de 50 centímetros da régua dele. E ao ver essa marca, o Bob chega à conclusão de que a régua da Alice é maior do que a régua dele. Então a gente vê que isso fornece uma simetria, isso implica uma simetria entre os dois referenciais. A Alice percebe a régua do Bob mais curta, mas a marca feita pela Alice implica que a régua implica que o Bob vê a régua da Alice maior do que a régua dele. Então, essa simetria contradiz o nosso primeiro postulado, que diz que os dois referenciais iniciais são equivalentes, e isso é uma contradição, portanto, não pode haver nenhuma contração, nenhuma alteração do comprimento para direções perpendiculares à velocidade, à direção de movimento. Observem que esse argumento só funciona porque nesse instante em que as duas origens coincidem, as duas extremidades das réguas também coincidem. Então, as extremidades inferiores das duas réguas coincidem e as duas extremidades superiores das duas réguas coincidem. Então, isso é essencial para a gente conseguir fazer essas marquinhas e para esse raciocínio funcionar. Então, esse raciocínio ele não pode ser aplicado às réguas que estão paralelas ao eixo X, porque se por acaso as duas extremidades de um lado e as duas extremidades do outro coincidissem para Alice, se essa coincidência for simultânea para Alice, a gente já viu, o raciocínio é análogo àquele que a gente viu para o experimento da luz ir e voltar. Esses eventos eles não são simultâneos para o Bob. Então, as extremidades coincidirem para um não significa que as extremidades estão coincidindo para o outro quando as réguas estão paralelas à direção de movimento, e por isso eu não consigo fazer esse mesmo raciocínio de combinar, de marcar
fazer uma marquinha um na régua do outro para poder comparar os comprimentos. Então é essencial que as extremidades, tanto a de cima quanto a de baixo, coincidam para esse argumento funcionar. E quando a régua está paralela ao eixo X, isso não vai acontecer nos dois referenciais ao mesmo tempo.